E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecologia. Falei no último vídeo que tentaria fazer um jogo com 2 duplos no máximo, mas confesso a vocês que foi difícil, viu? Eu não resisti e esse jogo aqui ele vai ter 3 duplos e a vontade era de ter colocado mais, mas a meta do canal é sempre trabalhar com poucos duplos e triplos. Mas vamos lá, vamos falar agora do jogo 1, Botafogo e Vasco da Gama. Sobre as informações aí, nada relevante. O que é mais relevante aí é que são dois times que empatam muito quando jogam entre si. A porcentagem do resultado tá assim: 58% para o Botafogo, 25% para o empate e 17% para o Vasco. Já nas apostas, tá 1,61 Botafogo, 3,75 empate, 5,50 Vasco da Gama. E a grande notícia do dia é que o técnico, né, deixou o Botafogo e vai treinar o time do Cristiano Ronaldo. Eu, sinceramente, eu achei muito errado. Vamos dizer que aqui ele ganhava uns 800 mil reais de salário. E lá ele vai ganhar 5 milhões de reais por mês. É muito chato isso que ele fez. Eu não iria, por causa de 4 milhões todo mês a mais no meu salário. Mas brincadeiras à parte, o treinador ele tem que ver o que é melhor pra ele e pra família dele. Com certeza foi um caminhão de dinheiro, porque para ele ter largado o Botafogo, que tá em primeiro lugar, uma grande visibilidade pra ele, não foi pouco dinheiro, viu? Mesmo com a saída do treinador, eu ainda continuo acreditando no Botafogo para essa partida, porque, querendo ou não, isso aí interfere na cabeça do jogador, mas eu acho que não vai ser agora, de momento, que vai interferir no jeito de jogar do time. Então, para mim, o resultado vai ser 1-0 seco no Botafogo. Vamos falar agora sobre o jogo 2, São Paulo e Fluminense. Nessas informações, o que é mais relevante é que são dois times que empatam bastante quando jogam entre si, e que os confrontos do ano passado foi um empate em 2-2 e uma vitória do Fluminense no Rio de Janeiro por 3-1. A porcentagem para a partida está 44% para o São Paulo, 29% para o empate e 27% para o Fluminense. Já para apostas, 2,10 para o São Paulo, 3,20 para o empate, 3,50 para o Fluminense. Esse jogo 2 também é um jogo difícil de você prever o resultado, porque o São Paulo está jogando em casa, geralmente está jogando muito bem em casa, mas só que o Fluminense também vem em grande fase. O Cano voltou a fazer gols de novo, o Marcelo tá recuperado, e o São Paulo também não deixa por menos, né? Dentro de casa no Morumbi tá jogando muito bem. Então para essa partida eu vou de São Paulo e empate. Vamos falar agora do jogo 3, Atlético Goianiense e Vila Nova. Mais um clássico regional aí de Goiás. Por incrível que pareça, as informações aqui, o que mais traz de importante, que são duas equipes que também empatam bastante. Nos últimos 17 encontros, o Atlético Goianiense tem uma vantagem de 10 vitórias, houve 3 empates e 4 vitórias para o Vila Nova. A porcentagem para essa partida está 45% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate e 25% para o Vila Nova. Já nas apostas, 2,5 Atlético Goianiense, 3,5 para o empate e 3,75 para o Vila Nova. O Vila Nova ele tá em melhor fase que o Atlético Goianiense, como a gente viu no vídeo anterior. Tá brigando pela ponta da tabela, pelo acesso ao brasileiro da Série A. E mesmo jogando em casa, o Vila Nova ainda para mim é o favorito. Então nesse jogo eu vou de Vila Nova, coluna 2. Vamos falar agora sobre o jogo número 4, Sampaio Corrêa e Criciúma. De fato, o relevante que a gente tem aqui é Sampaio Corrêa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Criciúma ganhou 4 vezes. E a diferença de gols entre eles é de 10-7 a favor do Criciúma. Na temporada passada, houve um empate em 1-1 e uma vitória do Criciúma por 3-1. A porcentagem dos resultados está assim: 39% para o Sampaio Corrêa, 31% para o empate e 30% para o Criciúma. Dá para ver que está bem dividido. Nas apostas, 2,40 para o Sampaio Corrêa, 2,95 no empate, 3,10 para o Criciúma. Mesmo o Criciúma jogando fora de casa, eu tô acreditando nessa vitória do Criciúma porque tá muito melhor assim colocado no campeonato do que o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa ele é muito forte dentro de casa, mas tô acreditando mais no Criciúma porque tá brigando lá na ponta da tabela. Eu não acredito que isso aqui seja uma zebra, é porque o Criciúma ele tá brigando mesmo, né, pelo acesso. Então eu acredito que o Criciúma ele vai dar muito trabalho pro Sampaio Corrêa e nesse jogo aqui eu vou de Criciúma. Vamos falar agora do jogo 5, Bahia e Grêmio. A informação mais importante que a gente tem aqui é que dos últimos 12 encontros, o Bahia jogando em casa, houve 4 vitórias do Bahia, 2 empates e, por incrível que pareça, o Grêmio ganhou 6 vezes. E a diferença de gols também está a favor do Grêmio, 14-9. A porcentagem dos resultados está assim: 39% para o Bahia, 28% para o empate, 32% para o Grêmio. Já nas apostas,
2,40 para o Bahia, 3,30 para o empate e 2,90 para o Grêmio. O Grêmio vem de um excelente resultado aí no último jogo do Campeonato Brasileiro. Também está tendo um ótimo início de campeonato. Não é à toa que é o vice-líder agora do campeonato. E nesse jogo também eu estou acreditando na vitória do Grêmio, mesmo jogando fora de casa. Meu palpite para esse jogo é Grêmio seco mesmo. Jogo 6, Flamengo e Fortaleza. De fato relevante o que a gente tem aqui é que o Flamengo ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Fortaleza ganhou 2 vezes nos últimos 8 jogos. A diferença de gols está 11-6 a favor do Flamengo. Essa última informação eu não sei se interfere muito, mas na temporada passada o Ceará ganhou as 2 partidas. Geralmente para mim acabou o ano, para mim zerou tudo. A porcentagem dos resultados está 56% para o Flamengo, 25% para o empate e 19% para o Fortaleza. Já nas apostas, 1,66 para o Flamengo, 3,75 para o empate e 5,0 para o Fortaleza. Nesse jogo 6 dá para ver que os números estão bem favoráveis para o Flamengo. O Flamengo ele jogou muito bem agora durante a semana contra o Alcas. Não que seja um grande time, um time forte, mas o futebol apresentado pelo Flamengo foi muito bom. E mais uma vez agora o Flamengo jogando em casa e a torcida empolgada, principalmente com a apresentação do Bruno Henrique, jogou muita bola, é bem capaz do Flamengo ganhar essa partida até com um pouco de tranquilidade. Mas o Fortaleza é um time cascudo, vem jogando muito bem, o treinador colocou muito bem o estilo de jogo que ele gosta, então eu acredito que vai ser um jogo muito bom, mas eu acredito que nesse jogo o Flamengo ganha. Eu vou de coluna 1, Flamengo. Jogo 7, vamos falar de Internacional e Cruzeiro. Quando o Internacional joga em casa com o Cruzeiro, o resultado mais comum é 1-0. 4 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 11 vezes, foram 2 empates e apenas 4 vitórias para o Cruzeiro. A porcentagem do resultado está 41% para o Internacional, 31% empate e 27% para o Cruzeiro. Nas apostas está 2,25 para o Internacional, 3,0 para o empate e 3,40 para o Cruzeiro. O Internacional, a torcida do Internacional um tempo atrás aí estava a pé da vida com o Luiz Adriano, onde ele desencantou, deu passe para um gol, fez 2 gols. Então o Internacional está vindo de um bom resultado. Eu acredito também que nessa partida aqui o Internacional ganhe, porque joga em casa e agora também está mostrando um ótimo futebol. Eu acredito que o Cruzeiro não vai conseguir segurar o Internacional. Então coluna 1, Internacional nesse jogo. Vamos falar sobre o jogo 8, Corinthians e Bragantino. O fato mais importante aqui é que dos últimos 11 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 6, teve 2 empates e o Bragantino ganhou 3. No ano passado, o Corinthians ganhou as 2 partidas, tanto a ida como a volta em cima do Bragantino. A porcentagem do resultado está 37% para o Corinthians, 32% para o empate e 31% para o Bragantino. Esse aqui é um dos jogos que está bem dividido, viu? E o Corinthians, mesmo se despedindo ontem, né, da Libertadores, jogou com a molecada jogou bem, apresentou um bom futebol, mas foi aquela partida sem muita pressão. O Vanderlei Luxemburgo colocou a molecada mais para dar ritmo, mas dá pra ver que o Corinthians tem boas promessas ali. Pra mim, o melhor destaque da partida, assim, é no gol, né? O goleiro do Corinthians ali, ele já vinha se destacando em outras partidas que entrou, mas ontem deu pra ver que o Castro tem um substituto à altura quando ele parar. É um excelente goleiro. Apesar da sua altura, ele é muito rápido. Já o Bragantino não tem o que falar, é um time muito bem estruturado, tem um padrão de jogo muito bom, o Sacha vem jogando muito bem no time. Durante a semana agora aplicou uma goleada de 7-1, e o Bragantino é aquele time que ele já tem um padrão de jogo muito certo, tanto dentro de casa como fora de casa, sempre joga igual, parece que ele não sente o peso da torcida. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians. Nas apostas, tá 2,50 para o Corinthians, 2,90 para o empate e 3,0 para o Bragantino. Eu acho que de todos os jogos, esse aí é um dos que estão mais pareios. Os números, assim, estão muito parecidos. Sinceramente, esse aqui foi um dos jogos que eu mais demorei para se decidir, viu? Se você tiver uma grana sobrando, eu colocaria um triplo nesse jogo aqui, porque não tá muito difícil de saber quem é que vai ganhar. Mas, assim, nesse jogo eu vou de coluna do meio e Bragantino. Se o Corinthians ganhar essa partida, não vai ser nenhum absurdo. É porque eu não quero colocar um triplo aqui, mas eu acho que o mais correto é você colocar um triplo nessa partida. Mas eu aqui vou ser teimoso, eu vou de coluna do meio Bragantino mesmo. Jogo 9, vamos falar de Juventude e Vitória. O resultado mais comum entre eles é 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 confrontos, o Juventude ganhou uma, houve 3 empates e 3 vitórias do Vitória. A
porcentagem para os resultados está assim: 48% para o Juventude, 29% para o empate e 22% para o Vitória. Já nas apostas, 1,91 para o Juventude, 3,15 para o empate e 4,15 para o Vitória. Esse aqui também foi um jogo bem difícil de analisar, porque como eu falei no último jogo, no último vídeo, o Vitória ele teve um excelente começo de campeonato, deu uma caidinha, mas tá ali brigando também pelo acesso da Série A. O Juventude, todo mundo sabe que é muito forte dentro de casa, por mais que seja difícil as partidas, quando joga em casa, não sei o que acontece lá também, eles jogam muito bem. E o Juventude é um time cascudo, né? É difícil ganhar deles lá dentro de casa. Então, para essa partida aqui também, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu vou de Juventude ou Vitória do Vitória. Eu não acredito muito no empate, porque usando os dados, a análise do último vídeo, comparando, eu acho que tá mais para vitória de uma das equipes aí. Eu não vou acreditar muito no empate para essa partida. Vamos agora falar do jogo 10, Atlético Paranaense e Palmeiras. Resultado mais comum entre eles é o 2-2, nos últimos 4 jogos foram esses os resultados. Nos últimos 22 encontros do Atlético Paranaense e Palmeiras, o Atlético Paranaense jogando em casa, ele ganhou 7, teve 10 empates e o Palmeiras ganhou 5. O Atlético Paranaense tem uma leve vantagem dentro de casa. A porcentagem do resultado tá 30% para o Atlético Paranaense, 30% para o empate e 39% para o Palmeiras. Tá bem dividido também esse jogo aqui. Aí já nas apostas, 3,0 para o Atlético Paranaense, 3,0 empate, 2,30 para o Palmeiras. O Atlético Paranaense jogando em casa é muito forte e o Palmeiras eu acredito que vai ter muita dificuldade para ganhar. Mas mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, eu vou apostar nessa zebra aqui, viu? O Palmeiras vai ser a zebra. Tô brincando, hein, palmeirense. Isso aí não é zebra, não. É porque o jogo acho que vai ser complicado, mas mesmo assim eu ainda vou apostar na vitória do Palmeiras. Jogo 11, mais um clássico aí mineiro, Atlético Mineiro contra o América Mineiro. O resultado mais comum entre eles é 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nas últimas 24 partidas, houve 13 vitórias do Atlético Mineiro, 9 empates e apenas 2 vitórias para o América. Na porcentagem, o resultado está assim: 61% para o Atlético, 23% para o empate e 16% para o América. Já nas apostas, tá 1,53 para o Atlético, 4,0 para o empate e 6 nas apostas para o América. Esses números aqui, ele reflete muito o que está acontecendo com o América, né? O América tá brigando muito para sair ali da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro, ele vem de ótima fase, parece que recuperou o futebol. E mesmo sendo um clássico, eu acho que o Atlético Mineiro não vai ter muita dificuldade para ganhar do América. Então, nessa partida, no jogo 11, eu vou de Atlético Mineiro seco. Vamos falar agora do jogo 12, Sport e Ceará. Nos últimos 7 jogos, o Sport jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e apenas uma vitória do Ceará. Jogo pelo Brasileirão, o Sport está com 7 vitórias consecutivas jogando em casa. Então é pedreira mesmo pro Ceará, hein? A porcentagem do resultado tá desse jeito: 58% pro Sport, 25% pro empate e 17% pro Ceará. Já nas apostas, 1,60 para o Sport, 3,65 para o Ceará, 3,65 para o empate e 5,60 para o Ceará. Apesar dos números aqui tá dando muita vantagem para o Sport, eu acho que não vai ser um jogo fácil, mas mesmo assim eu acho que o Sport joga muito bem em casa, não é à toa que ganhou 7 vitórias aí consecutivas jogando em casa. O Ceará acho que vai ter muito trabalho para ganhar, mas nesse jogo aqui, no jogo 12, eu vou de Sport também, coluna 1. Jogo 13, Cuiabá e Santos. Ano passado, o jogo entre eles foram 0-0 e uma partida foi 4-1 com o Santos jogando na Vila. Cuiabá tem 5 jogos em casa sem ganhar e o Santos simplesmente não ganha os últimos 10 jogos. Ou ele perde ou empata. A porcentagem para o resultado tá assim: 43% para o Cuiabá, 30% para o empate e 27% para o Santos. Já nas apostas, tá 2,15 para o Cuiabá, 3,10 para o empate e 3,50 para o Santos. Vou te contar uma coisa, viu? Esse pra mim foi o jogo mais difícil de decidir, viu? Porque o Santos tá vindo de derrotas, o Cuiabá também, é empate pra lá, empate pra cá, não tem o que analisar. Os dois estão com números muito negativos. Então não tem muito o que comparar entre eles. Sinceramente, nesse jogo aqui eu fiquei com muita dúvida. E assim, se você também tiver condições, vai de triplo nesse jogo aqui, porque são duas equipes assim que estão brigando para se recuperar no campeonato, mas pelos números, os números não diz nada. Não tem o que adivinhar nessa partida. Nessa partida eu vou jogar no Santos só por causa da troca do treinador. Como eu tinha falado no último vídeo, pode ser que a troca do treinador, a troca do ambiente, né? A gente não sabe como é que é o dia a dia lá do Santos, né?
Mas só essa troca de treinador pode mexer com a cabeça dos jogadores, né? E aí dá um outro ânimo e eles vêm diferente para a partida. Aí se ganha essa partida, aí pronto, aí embala. Geralmente é isso que acontece com os times quando troca de treinador. Jogo 14, Ponte Preta em Novo Horizontino. O resultado mais comum é o 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 jogos, muito dividido, hein? Ponte Preta ganhou 2 empates e o Grêmio Novo Horizontino também ganhou 2 partidas. A diferença de gols está a favor da Ponte Preta, 6-4. Na temporada passada, o Novo Horizontino ganhou a partida da Ponte Preta jogando em casa, na casa da Ponte Preta, e a outra partida foi 1-1. A porcentagem para o resultado dessa partida está 33% para a Ponte Preta, 32% para o empate, 35% para o Novo Horizontino. Já nas apostas, 2,80 para a Ponte Preta, 2,92 para o empate e 2,62 para o Novo Horizontino. Apesar desses números estar muito parecido, não está demonstrando para nenhum lado nem para o outro, nesse jogo eu vou de Novo Horizontino porque está fazendo um ótimo campeonato, também está brigando pelo acesso da Série A e por enquanto está ali brigando com Criciúma, Vila Nova, Vitória para conseguir o acesso. Então eu acredito que o Novo Horizontino jogando mesmo fora de casa consiga esse resultado em cima da Ponte Preta. Pessoal, é isso. No vídeo anterior eu falei que eu ia tentar diminuir o máximo aqui, né? Porque eu coloquei muitos duplos. Então esse jogo terminou com 3 duplos. Espero que tenha gostado dos palpites. E se você gostou, achou que vai te ajudar em alguma coisa, curta aí, comente, compartilhe. O mais importante, se inscreva no canal, porque assim o YouTube sempre avisa para vocês quando tem novos vídeos. Boa sorte a todos aí. Fui!